Ivani Vieira, empresária, eu gostaria de agradecer em nome de toda a equipe do Jornal em Destaque, a satisfação também de toda a equipe por você estar nos concedendo essa entrevista. Ivani, eu quero que você também saiba que através da entrevista que você nos concedeu de forma exclusiva para o Jornal em Destaque impresso, você se tornou uma pessoa bastante relevante para nossa cidade, para nossa região, e nós temos recebido como nunca antes, né, muitos e-mails, muitas mensagens através de WhatsApp, claro, na sua grande esmagadora maioria de mulheres, admirando a sua bravura, admirando o trabalho que você vem realizando diante e de alguma forma convertendo em coisas boas toda essa experiência muito ruim que você passou. E isso nos permite assim admirar você ainda mais, e é por isso que nós gostaríamos que você viesse e falasse, né, diretamente com os nossos agora espectadores do programa 20 Minutos em Destaque, um pouco dessa experiência que você passou. Eu gostaria de começar perguntando a você o que passa na cabeça de uma mulher que procura uma clínica pensando na sua família, pensando em ter filhos, né, e de repente se torna, sem você querer, muito menos ter pago para isso, vítima de uma coisa que jamais passaria na cabeça de uma pessoa. Como é que você se sentiu quando percebeu que isso estava acontecendo na sua vida? Bom, Hélio, eu agradeço o convite e quero realmente contribuir, como venho fazendo ao longo, depois desse episódio, tentando de uma maneira ou de outra contribuir com as minhas declarações e com o meu depoimento, para que outras mulheres também venham a somar e a encorajar outras mulheres. Esse é o sentido principal. Respondendo à sua pergunta, eu acho que nenhum ser humano merece passar pelo que eu passei. Partindo do princípio de que quando você procura um médico, você deposita ali toda a sua confiança. Você entrega nas mãos daquele profissional a sua vida. Seja para qualquer tipo de tratamento ou doença que você venha a ter. Impossível duvidar, né, do profissional. Impossível você duvidar. Tá? E quando eu procurei esse médico, principalmente ele, era um médico altamente conceituado. Todos os meios de comunicação anunciavam os grandes feitos, né, de sucesso dele. Então, quer dizer, era indiscutível a competência naquele momento. Né? E você partindo do princípio que, como médico era competente, se tratava de uma pessoa altamente responsável pelos seus atos. E se tratando do meu caso especificamente, como mulher, e no desejo de formar minha família, que eu considero um momento sagrado da vida de uma mulher, é a busca pelo filho, seja a intenção de engravidar naturalmente, e quando você descobre que você, no meu caso, foi um problema ou então meu marido tinha problemas, então quando você descobre, parece que esse desejo se intensifica. Bem natural. E então foi assim que eu fui até ele, porque eu queria realmente ser mãe, e naquele momento isso jamais passaria pela minha cabeça. Quando você teve esse primeiro contato pessoal com esse médico, ali suspeita zero, né? Zero. Ele se tratava de uma pessoa, eu digo tratava, porque hoje ele não é mais médico, né? Foi cassado os direitos dele de ser médico. Então ele era um dos marqueteiros convincente, mais convincente que eu já pude conhecer. Verdade. Entendeu? Ele se julgava, para você ter uma ideia, a consulta, ele fazia com um terço na mão. Com um terço? E ele falava de uma maneira assim, eu sou apenas um emissor de Deus
né, trazendo na sua vida. Primeiro, obviamente, depois de um longo papo, ele descobre qual é a sua religião, né? Conversando descontraidamente, ele descobre qual é a sua religião. A partir daí ele adota esse método para que, de sempre tem um apelo, fé, né? sempre tem uma fé, assim, afinal de contas eu estou tratando de vidas, de seres humanos, então, sabe? E aí ele começa com o terço na mão, e começa aquele envolvimento todo, o local, a clínica dele já é algo que te chama bastante atenção, porque onde você transita dentro do consultório, nos corredores, assim, inúmeras fotos de bebê, sabe, de pessoas famosas, ele com o bebê. Trabalho emocional, né? Então aquele apelo e o desejo da mulher de ser mãe é muito grande, então você não desconfia. Então foi assim, ele, uma pessoa, embora fosse uma pessoa bastante concorrida com agendas, ele te deixa assim, extremamente à vontade, com uma disponibilidade muito grande para te ouvir, para te aconselhar, para te dar esperanças, para te garantir que você engravidaria, independente do diagnóstico que você viesse a ter, entendeu? As garantias que ele dava, você saía da clínica mãe, sabe? Ele conseguia vender essa proposta muito facilmente. Muito facilmente. Você não saía dali dizendo assim, olha, eu vou ter que fazer um tratamento. Vou tentar, já está certo. Não. A possibilidade, as chances dadas por ele, a certeza de que você teria sucesso naquela gravidez, na busca pelo teu sonho, sabe, te deixa... Você sai ali certa de que tudo vai sair bem. Tudo vai sair bem. Então, e quando você fala de sonho, né, porque na verdade ali é a busca, não só do filho em si, mas é a busca de um sonho, né? O sonho de ter um filho, né? De aumentar sua família. Ele chegava a ensinar, a fazer cenas do tipo, você já imaginou o que é você ter seu filho no colo te chamando de mamãe? Um filho no teu colo te chamando de papai? Isso não tem preço. Então é algo que te move de uma maneira que você... Como, né? Como pensar que pode acontecer o que aconteceu? Me diz uma coisa aí, e em que momento nesse processo você se deu conta que estava acontecendo? Foi um flagrante ou alguma coisa de suspeita? Como é que foi isso? Conta pra gente. Existe até uma tese, que eu derrubo essa tese dos advogados dele, onde eles chegaram a alegar que nós mulheres, todas as mulheres estariam sob efeito de medicamentos, então um medicamento que pudesse dar alucinações e tal. No meu caso, a primeira investida dele, eu não estava por efeito de medicamento, eu sequer tinha começado o tratamento com os hormônios. Né? Eu fui até a clínica para um procedimento e eu estava muito nervosa e ele tentou me agarrar, eu estava sozinha e ele tentou me agarrar. Nessa ocasião, eu já tinha pago pelo tratamento que eu iria começar. Você pagou o tratamento todo? Integral, lá se pagava integral, sim. Entendeu? Era sempre feito uma transferência na conta dele ou levado em dinheiro, era a exigência dele. E sempre são 3 procedimentos, são 3 tentativas. Existia o pacote que eles, com todo esse envolvimento, eles te convenciam a fazer. Que era o pacote onde você pagava 2 tentativas e tinha direito a uma terceira. Certo. E ele explicava também que, as palavras bonitas, ser mãe é pura emoção. Então, tratando-se de um procedimento, que é até um procedimento doloroso, se a primeira tentativa não der certo, consciente ou inconscientemente, você já fala, mas eu tenho mais 2 tentativas, já estão pagas, enfim. Então, com isso, emocionalmente te ajuda. Certo. Então, eu também, seguindo a orientação dele, eu fiz o pacote de 3 tentativas. E nesse primeiro procedimento, você não estava sob efeito de... Não tinha começado a tomar os hormônios. Sim. Eu fui na clínica, meu marido tinha viajado, eu era recém-casada, eu
morava muito pouco tempo em São Paulo, estava sozinha e fui até a clínica para um procedimento para iniciar os tratamentos com os hormônios. Fui dirigindo, estava bem, não tomei nenhum tipo de sedativo, nada. E quando eu estava saindo, eu fui atendida inclusive pelo estagiário dele. Sim. E quando eu estava saindo, eu encontrei com ele estava na sala dele, me chamou, conversamos, eu estava muito nervosa, até pela tensão do tratamento que eu ia iniciar, ia começar com muitas injeções, enfim. E nesse momento ele levantou da mesa dele, me tirou de uma sala muito grande dele, a porta estava aberta, ele me tirou da visão da porta, assim, encostou no meu ombro, me tirou, encostou na parede e tentou me beijar. Que isso? Assim, eu não entendi, eu fui pega totalmente de surpresa, eu virei o rosto, eu estava de batom, sujei a roupa dele, saí, peguei meu carro, saí dirigindo, chorando, desesperada. Logo de cara esse impacto. Logo de cara. O que você, nesse momento, e as mulheres que estão me assistindo agora, vão entender o que eu vou falar? Nesse momento, você se sente a pior das pessoas, porque você se sente culpada. Você se sentiu culpada? Eu naquele momento... É o primeiro que vem, né? É o primeiro que vem. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Eu olhei de uma maneira que transmitia algum tipo de interesse, como você fala, numa relação de homem e mulher, não só como um médico e uma paciente, algo eu fiz. Então, naquele momento, ele não era o culpado para mim, a grande culpada era eu. Ainda que você não tivesse essa investigação encontrado nenhum motivo. Só que, naquele momento, jamais esse homem faria algo dessa natureza, se eu não tivesse, ou seja, ele estava acima de qualquer suspeita dentro da minha concepção. Então, a possibilidade dele estar errado era nula para mim. O que deve acontecer com todas as mulheres que passam por qualquer tipo de violência por parte do homem, né? É o primeiro sentimento. Se sentir culpado, responsável por aquilo. Responsável por apesar do abuso. Foi estuprada, eu fui porque eu estava na rua, eu estava fora de hora, eu estava de saia curta, algo. Ela vai se culpar para justificar aquela agressão. Né? E comigo não foi diferente. Muito bem, eu tinha pago já o tratamento, dali eu saí e tal, não falei nada, meu marido estava viajando, chegou uma semana depois, eu não comentei nada porque imagina. A culpa era minha, nessas alturas a culpa era minha, e eu ia tentar me policiar e toquei a vida. Comecei o tratamento. No dia a dia que eu ia na clínica, eu era atendida sempre pelos estagiários dele, então eu já não teve contato com ele. Não tinha mais contato com ele, via ele chegar muitas vezes, ia para a sala dele, porque o grande papel dele era nesse momento de envolver você a fazer o pacote e pagar. Aí a partir daí, isso ele já lava as mãos e passa para os estagiários. Então no dia a dia eu era atendida pelos estagiários, então foi mais tranquilo. Minimizou esse trauma, essa preocupação minha inicial. Certo. Muito bem. Um tratamento desse, ele dura em torno de 50 a 60 dias, cada procedimento. Durante esses 40, 60 dias, que é o processo das dosagens, do controle das dosagens hormonais, e que vão sendo controladas através de ultrassom, você chega aí durante 30 dias, 35 dias, todos os dias consecutivos na clínica. Todos os dias? Todos os dias para fazer ultrassom ultravaginal. Para medir a temperatura, tamanho de óvulos, essas coisas. E eu ia durante esse período. Eu chegava a tomar 15 injeções diárias que eu me auto-aplicava. Hormônios assim, o seu estado emocional fica assim, abaladíssimo. Então tudo isso você sabe, tem conhecimento que você vai passar, porém, naquele momento, isso é nada diante do desejo que você tem de ser mãe, de ter seus filhos, de ter o seu filho. Então eu sabia de tudo isso. Sobrepeso,
desgaste emocional, a ansiedade. Se bem que uma coisa é saber e a outra coisa é vivenciar isso. Vivenciar isso, exatamente. É bem diferente. Por mais expectativa que você tenha. Então você, já naquele período, a tensão que você vive, a expectativa daquilo dar certo diante do sofrimento que você passa, que é o tratamento. Entendeu? O seu estado emocional fica assim, você fica num estado totalmente descompensada, porque são dosagens hormonais absurdas que você está ingerindo através de comprimidos, injeções, enfim. E assim eu comecei. E quando chega o momento que os óvulos produzidos através dos estímulos hormonais, chega o momento de serem retirados para que eles sejam fecundados no laboratório. Então, você vai para uma sala, um centro cirúrgico, e nesse momento é que você toma um remedinho para relaxar. Não é uma anestesia, não é algo para você ficar lá internado, não. É algo que você toma para que no momento que a mulher está ali numa posição ginecológica de coleta dos óvulos, você não contraia o útero, né, para não prejudicar o trabalho. Tem esse objetivo. Esse objetivo, né, não é nem pela dor, é por isso. Então, comigo foi dessa maneira. Nesse momento, aí ele faz esse procedimento numa sala de cirurgia, sempre com sozinho? A filha dele, normalmente acompanhava, que é uma geneticista, e um outro médico, enfim. Mas ele sempre que fazia esse procedimento. Veio, coletou os óvulos, é um procedimento rápido, não é demorado. Eu tinha estado numa sala onde eu tinha deixado a minha roupa, eu estava usando aquele jaleco normalmente que abre para frente, né? E estava numa maca. Nessa mesma maca onde ele faz o procedimento, essa mesma maca me levou até essa salinha de recuperação. E aí fica um período. Fica um período, 10 minutos, 15 minutos, até você dar aquela relaxada, tal, daquele. Dar aquela acalmada, vamos dizer assim, e você já pode pegar sua roupa e sair dali sem nenhum problema. Fui levada a essa sala, e quando eu estou nessa sala, eu tive, essa estava sendo a minha primeira vez, eu tive a sensação dele estar mexendo no meu corpo. Certo. Tá? Mexendo no meu corpo. Mas ele é um médico. Eu acordei e tive a nítida impressão dele estar apalpando os meus seios, alguma coisa assim, e eu tive mexendo nas minhas partes íntimas, mas ele é meu médico. Procedimento acabou de ser feito. Procedimento acabou de ser feito, ele veio fazer algo. E eu achei natural. Eu achei natural, normal. Olhei para ele, né, ele estava do meu lado, tudo e tal. Aí ele já, tá tudo bem? Tá tudo bem. Saiu da sala, eu levantei, entrei no banheiro, peguei minha roupa e fui embora. Certo. Nessa ocasião, você espera você fica 5 dias em casa, você deixou os seus óvulos, fica 5 dias em casa, é o período que eles têm para fecundar. E no 5º dia você volta para que seja feita a transferência dos embriões para o útero. Certo. Nessa ocasião, você já imagina que são os seus bebês que já estão sendo transferidos, porque já são os embriões. Sim. Né? E comigo foi assim, no 5º dia eu voltei, foi transferido, e você volta para casa, 10 dias de repouso absoluto. Certo. E no 10º dia você faz o exame, que é o beta-HCG, que é o exame de sangue, para saber se foi bem sucedido. Ok, fiz o 10º dia, não deu certo. Aquele trauma, aquela tristeza toda, porque a expectativa é muito grande. Sim. Não deu certo, mas não tem problema. Vamos tem mais duas. Né? Tem mais duas. Nesse período você para com tudo, dá um tempo de 10 dias. Para poder recomeçar. Tá? Recomeça do zero. Os hormônios que foram tomados, eles não são acumulativos. Começa então tudo de novo. Começa tudo outra vez.
fui tudo outra vez. E quando chegou outra vez, lá depois de 40, 50 dias, chegou o momento de novo da coleta dos óvulos, para que fosse feita a fecundação. Aí o que eu fiz? De novo, fui para a sala, outra vez, ele apareceu. Naquele momento que você estava ali... na sala de cirurgia e tal, ele foi, fez o procedimento, fui outra vez para a sala de recuperação. Aí o que ocorre? Nesse momento, eu não... Óbvio, né? Você não está esperando, eu não estava ali armada contra isso, eu não estava me defendendo de nada, eu estava ali... Um momento que a cabeça fica focada só em uma coisa, não tem como você pensar em absolutamente nada. Aí eu acordei com ele em cima de mim. Ah, você flagrou então, ele estava em cima, você voltou a... Aí eu acordei com ele em cima de mim. Que isso, na que situação. maca, ele é um homem alto. E aí é assim, sabe? Quem passou por isso, e a mulher que já sofreu algo desse tipo, as próprias as vítimas dele, o que acontece é muito difícil de dizer. O que acontece... Só imaginar a cena já causa um... sabe? Imagina vivê-la. Porque você está tão desprovida, naquele momento você se sente suja, a sensação é que você é a pior pessoa, que você é nada, que você está diante de um poder que te toma, que te conquista, que te deixa vulnerável de uma tal maneira, sabe? E aí são questionamentos que depois disso tudo você faz. Por quê? Aí você questiona Deus. Por que eu tenho que passar por isso para ter um filho? E ainda está sofrendo esse tipo de... E passar por isso, sabe? Ao longo disso, depois, o que causa, sabe? Às vezes eu via uma mãe com uma criança no semáforo, sabe? Pedindo, eu olhava para falar, Deus, por que ela tem e eu não? Por que ela pode ser mãe e eu não? Sabe? Achando que Deus, nesse momento, era o culpado também. Eu precisava buscar alguma coisa, entendeu? E eu continuava me culpando, achando que eu tinha dado bola para esse homem. Sabe? Eu paguei um absurdo, porque é um tratamento extremamente caro, entendeu? Agora, tirando fora o dinheiro e o meu sonho, eu estava diante do melhor médico. Era o Papa, né? Era o Papa da fertilização humana. Aí eu pensava assim, acabou meus sonhos. Onde eu vou? Não existe outro. Não existe outro. Quer dizer, o tempo todo você não era vítima, não é? Para você, na sua cabeça... Não, para todo tempo não era uma vítima e ele não era aquilo. Eu era culpada. Você era culpada o tempo todo. Na sua cabeça, você sofrendo todo esse tipo de intervenção, que o seu emocional estava todo embaralhado em função do tratamento, ainda tem que carregar ainda essa culpa, né? A culpa que eu tinha feito alguma coisa. E como é que eu vou contar para o meu marido? Como é que o meu marido vai encarar uma situação dessa? Até porque, sabe, a mulher... Eu não era tão nova, mas eu nunca imaginei passar por... Então você não espera, você não tem argumentos de defesa. Eu fui algumas vezes sozinha na clínica, meu marido podia imaginar coisas. É cruel demais, né? E aí no momento sagrado. É uma tortura, vida, é uma tortura. Sabe, eu sempre covarde. digo, se você está andando na rua, um estuprador chega, coloca uma faca no teu pescoço e te estupra. Não justifica nada, a violência, o estupro, nada. Só que ele usava da medicina, de uma profissão quase que sagrada. E ainda com mulheres no momento sagrado de fertilização humana, ele usava disso para estuprar e cobrava muito caro para fazer isso. Entendeu? Então isso tudo, hoje eu consigo falar, hoje eu consigo tocar minha vida. Mas não foi sempre assim, né? Não, nem sempre foi assim.
sabe? Dizer para você, eu estou curada do trauma. Isso já se passaram alguns anos, e foram inúmeros tratamentos com psicólogo, com tudo, sabe? Mas essa marca, sabe? Não é bonito, Hélio, eu vim aqui e falar pra você que eu fui estuprada. Eu tenho filhos, eu tenho uma mocinha. Tem o seu marido. Eu tenho família. Antes de ser mulher, eu sou mãe. Eu sou esposa, eu sou irmã. Sabe, eu vivo em sociedade e há quem duvide. Há quem diga, até depois de tudo que ele já fez, há quem duvide que nós exageramos, que nós fizemos algo, que nós, sabe... Ou seja, que vocês foram realmente as culpadas. Você agora usou no plural. Eu penso que nesse momento você até aí achava que você era a única a sofrer esse tipo de agressão. Sim, foram anos que eu convivi achando que eu era a única. Você demorou a saber que tinha outras. Que tinha outras mulheres. Entendeu? Então não é bonito isso, não tem glamour nenhum. Eu vi a público falar isso. Sabe? Graças a Deus, a gente tem que pensar assim, eu tenho acesso à comunicação, aos meios de comunicação, para eu poder contar a minha história, pedir justiça, ajudar outras mulheres. Mas eles nem sempre estiveram do seu lado, né? Não, claro que não. E também vou dizer para você que e tem mulheres que não têm essa oportunidade. Sim. A dor delas não é diferente da minha. Não é. Entendeu? Então, elas não têm essa mesma oportunidade que eu estou tendo e que eu tive em alguns momentos. Ive, vamos fazer o seguinte. O nosso programa já está chegando no final e eu queria fazer uma proposta para você. Se você aceitaria ter mais um capítulo desse nosso 20 Minutos em Destaque, porque eu gostaria de que você, né, se restabelecesse, naturalmente pudesse falar como é que isso se desenrolou, como é que chegou até aqui, como é que você conseguiu superar. Eu penso que as mulheres que estão nos assistindo hoje, possivelmente, algumas que já tenham passado por alguma coisa semelhante, vão querer saber dessa sua experiência, talvez seja muito útil, penso que sim, para muita gente. Então eu gostaria de saber se você concorda de a gente ter um segundo capítulo, um segundo tempo do nosso 20 Minutos em Destaque. Não, eu estou à disposição. Pode contar comigo. Que bom. Eu estou aqui para contribuir com outras mulheres. Que ótimo, porque você já tem aí uma legião de fãs, né? E a gente gostaria de falar um pouco mais, porque essa sua experiência, ela não pode, é claro que ela para você, de alguma forma a gente sabe que você tem conseguido transformar, até colaborando com outras mulheres. Eu queria muito que o público que nos assiste hoje soubesse disso, então nós vamos continuar nossa conversa na próxima semana. Sem problema? Sem problema. Ivani Vieira, empresária, a mulher que enfrentou o preconceito, enfrentou o médico estuprador, enfrentou também, né, a força da imprensa que nem sempre esteve ao seu lado. Né? Muito obrigado por você estar conosco e vamos continuar então nossa conversa no próximo 20 Minutos em Destaque. Até lá, obrigado. Empresária, nós do Em Destaque não temos como agradecer, você que tem residência fixa em São Paulo. A gente sabe da dificuldade de se locomover aqui para Miguel Pereira e pela segunda vez você aqui no nosso programa. Eu gostaria de já iniciar a nossa entrevista fazendo duas perguntas.
A primeira, você no programa da semana passada falou que você flagrou o médico em cima de você no momento que você estava adormecido e que você despertou com ele em cima de você. Falou dos seus conflitos de estar vivendo isso, da culpa que vem, né? Eu acho que isso é comum a todas as vítimas, né, desse tipo de abuso. Mas agora eu gostaria de saber, e faço essas duas perguntas. Primeiro, em que momento você decidiu, deve ter sido uma decisão muito difícil, né, comunicar ao seu esposo o que estava acontecendo? E outra, você falou que por muito tempo você achava que era a única vítima, né, desse médico. E quando foi que você se deu conta de que haviam muitas outras também? Então, Hélio, é uma decisão muito difícil, principalmente que você se pega envolvida pela vergonha, né, pela exposição, por você se sentir culpada, por você se sentir amedrontada, enfim. E se tratando de uma pessoa como ele, que exercia uma influência muito grande, um poder muito grande, eu me senti perdida, sozinha, com medo, e quando ocorreu isso e eu não engravidei, eu tinha mais uma tentativa. Sim, você estava no segundo processo. Eu estava na segunda tentativa do pacote de 3 tentativas. Foi quando eu tive, no momento que meu marido tentou me encorajar, dizendo: tenha calma, não deu certo. Tem uma terceira. E se não der certo a terceira, faremos outro pacote, vamos fazer quantas vezes forem necessários e tal, e me encorajando. Aí nesse momento eu não tem jeito, né? Você não ia partir para a terceira. Aí eu disse a ele que eu me recordo como se fosse hoje, nós estávamos fora de São Paulo e era noite, e eu peguei e falei para ele que realmente eu não iria mais. Quer dizer, mais uma experiência dura, né? Aí eu falei a ele do que tinha acontecido, e aquela reação, né? Eu vou lá, eu vou brigar, eu faço isso, faço aquilo. E eu disse a ele: é a minha palavra contra a dele. Um homem de grande poder, influente, com tudo que a gente sabe que tem, e quem que vai me dar ouvidos? Quem que vai acreditar em mim? Eu posso sofrer uma represália, enfim. E aí começou a partir daí uma das maiores frustrações, que foi o sonho perdido, o desejo da família, o desejo de ser mãe, ele de ser pai. A gente viu jogado por terra, perdemos dinheiro, perdemos o sonho. E ficamos nessa situação de que não se tocava na ferida, né, porque ela estava ali sangrando. E aí foi quando eu comecei a fazer tratamentos. Eu estava com muito sobrepeso devido aos hormônios que tinha tomado. Você teve que recorrer à ajuda psicológica. Aí fui fazer tratamento psicológico, as minhas taxas hormonais estavam todas muito elevadas. E aí comecei um tratamento e tentando levar a vida de uma forma normal, o que é difícil. E tive muito apoio dele, enfim. Nessa hora o marido do lado é tudo que precisa, né? É tudo, né? Graças a Deus eu não tive esse problema, como outras mulheres tiveram, que foram abandonadas pelos maridos, enfim. Passou-se mais ou menos 1 ano e meio e voltamos, eu estava um pouco melhor, né? Continuava fazendo o meu tratamento psicológico, e foi quando o meu marido foi recomendar um outro médico do interior de São Paulo, de Campinas, e ele chegou com muito jeito para mim, me pediu se eu iria numa outra consulta, ouvir uma outra pessoa,
enfim, e fomos. E você buscou coragem para enfrentar E isso? fui, mas assim, ainda disse para ele, olha, é só uma consulta. Eu nunca mais na minha vida quero passar pelo que eu passei. E fui. Fomos nessa consulta, deparamos com uma clínica muito simples, 2 médicos muito jovens, e ali começamos a falar, ele começou a querer entender, você já fez uma tentativa? Já. Você esteve aonde? Eu falei, estive na clínica do Roger Abdelmaci. Tá. Você fez o pacote? Eu fiz. Então você fez 3 tentativas? Eu não, fiz 2. E por que você não fez a terceira? Uau, ele perguntou isso? E eu não queria dizer, porque eu não queria contar, né? E aí ele insistia, eu percebi que ele insistia, o porquê que eu tinha abandonado o tratamento, por que eu não tinha feito a terceira tentativa, e com muita insistência dele, eu contei. Quando eu contei, ele disse, eu insisti porque eu imaginei que você tinha algo para falar. Você não é a única. Foi aí que você descobriu. Foi aí que eu descobri. Você não é a única, você não foi a primeira. Tem muitas mulheres com problemas irreversíveis. Ele falou, eu fui estagiário dessa clínica e eu sabia tudo que Então acontecia. ele tinha conhecimento de causa. Tinha conhecimento. Então, você não é a única. Nesse momento, inclusive na presença do meu marido, aquilo para mim foi assim, um alívio muito grande, no sentido de eu tirar daquele momento a minha culpa, que até então eu me sentia culpada, e aí ele começou a relatar casos absurdos, né, de mulheres, inclusive, que cometeram suicídios. Então, e não era só os abusos sexuais, ele também fazia manipulação genética, então havia muitos pais que as mães engravidaram lá e que hoje algumas fizeram DNA, o pai não é pai, entendeu? E essas pessoas não conseguem nem denunciar, porque como que você vai denunciar e o filho ele saber que o pai não é pai? Então, quer dizer, a coisa era bem maior, que nós éramos... Ele causou um estrago na vida de muitas famílias. Sabe lá quantos filhos de outras pessoas, de embriões congelados de outros homens, de outras mulheres e sêmen de outros homens, quantos podem ser filho dele, inclusive. Nós éramos, passávamos por experiência genética com células de animais, entendeu? Então, foram assim, relatos que ele fez assim que isso é monstruoso. Isso é monstruoso. Então, e aí ele me encorajou, falou do método que ele iria adotar comigo, que era um método mais tranquilo em relação à ingestão de hormônios, enfim. E eu me encorajei e eu falei, olha, doutor, eu quero fazer só mais uma tentativa. E aí? E dessa vez? E aí eu engravidei. Na primeira e única tentativa com esse novo médico? Nossa. Engravidei, eu fiquei grávida de 4 bebês. E aí logo no início da gestação eu perdi um e tenho hoje trigêmeos, graças a Deus. Trigêmeos, que presentão, né? Graças a Deus, Deus providenciou que inclusive não fiquei grávida lá na clínica dele, lá porque que hoje, também foi uma bênção, hoje eu teria realmente um problema sério de fazer um possível DNA nos meus filhos. Mas graças a Deus engravidei lá, meus filhos, eu tenho 2 meninos e uma menina. E aí engravidei. Tive uma gravidez de alto risco, em função de ser triplo. E os meus filhos nasceram com extrema prematuridade. E como eles nasceram muito debilitados, tudo, eu tive que me dedicar a cuidar deles, tudo. Mas sempre, a partir daí eu fui me encorajando, até por ter ali... ter conhecimento que aquilo que eu tinha passado não foi só comigo e que eu não é porque eu virei mãe, que eu resolvi e que eu realizei o meu sonho, que eu ia deixar aquela situação impune, outras mulheres que passaram pela mesma situação e outras mulheres que continuavam passando, né? Pela situação que eu passei. Eu poderia muito bem cruzar os meus braços e dizer, eu não vou precisar mais dele, eu não vou mais lá, sou mãe agora. Já consegui o que eu queria, deixa vida que segue, deixa pra lá. Eu falei, não vou deixar assim.
E aí você resolveu procurar justiça? Aí eu deixei os meus filhos melhorarem um pouco de saúde e tal, se recuperarem, e aí eu fui na justiça. Procurei o Ministério Público, procurei a Delegacia da Mulher. E como é que esses órgãos receberam essa... Veja, eu tive um passo a passo orientado pela polícia, né? E na polícia eu não tive muito problema na Delegacia da Mulher, até porque a delegada que me atendeu, ela já tinha conhecimento do caso, porque outras mulheres já tinham denunciado, já havia muitas denúncias. Só que como essas denúncias não iam a público, sim, era uma coisa muito particular, muito pequena, né? A sociedade não tinha conhecimento disso. Certo. Porque você foi a primeira a colocar... A vir a público, né? Aí eu fui a público, uma revista de grande circulação me procurou, e eu fui a público denunciando ele. E a partir daí a sua vida... A partir daí... Porque ele era o homem da mídia, né, dentro dessa questão, foi o médico das das estrelas globais. Sabe, com muitas autoridades envolvidas, enfim. Ele exercia poder em todas as esferas, né? E você sofreu... Aí, quando eu fui a público, a minha vida... Aí eu entendi porque muitas mulheres não tinham feito. Né? A pressão A pressão é muito grande, muita gente duvidando, eu não podia sair às ruas, eu não podia sair de casa, as pessoas me apontavam, eu recebi ameaça de morte, a minha empresa foi invadida, eu fui acusada de uma série de coisas, eu fui sequestrada, eu fiquei em cativeiro, só que eu não ia desdizer nada. Por nada nessa vida. Por né? nada nesse mundo. Só você que sabe que você provar os ataques que eu passei, as ameaças que eu sofri, embora tivesse tido quebra de sigilo telefônico, tudo, e ninguém, a justiça não conseguiu comprovar de onde partia as ameaças. Enfim, eu com criança pequena, partindo daí a minha cara estampada em todos os meios de comunicação, em jornais, uma exposição tremenda, absurda. Todo mundo duvidando. Então, aí foi quando eu comecei a fazer um apelo que outras mulheres viessem a público e me ajudassem também a vir a público para que eu não ficasse só. E apareceram. E aí apareceram outras mulheres. Né? Apareceram outras mulheres. Aí, isso te fortaleceu. Hoje são centenas de vítimas. Centenas de vítimas? Há quem diga, né, a grande massa da mídia diz aí que ele... óbvio, ele foi condenado por 37 mulheres, 37 vítimas, só que não é só isso. São centenas de mulheres, algumas não vêm a público, outras não denunciaram, exatamente pelo fato da exposição, né, da exposição. E eu vou dizer para você, Eli, enquanto ele estava preso, aí houve uma série de situação, ele foi preso, ele recebeu um habeas corpus onde ele foi solto, ficou foragido durante 3 anos. Durante esse tempo que ele ficou foragido, nós continuávamos recebendo ameaças, e a gente na captura, na busca, passando informações para a polícia, buscando informações de toda a natureza para a gente ajudar a polícia, enfim. E finalmente prenderam ele no Paraguai e tudo, e ele ficou preso no Brasil, condenado aí a 200 anos. Você foi no conselho também de medicina? Fui ao conselho, no Conselho Regional de Medicina. O corporativismo é algo absurdo. Eu tenho verdadeiro desprezo por essa organização, eu posso dizer isso, e quando eu cheguei lá, porque a impressão que eu tinha, usando as palavras que eu sempre uso, a impressão que eu tinha abusado do médico. Porque eu fui atendida por uma mulher que era o tempo todo, ela tentou
me amedrontar ou Te fazer fazer algo que eu pudesse desistir daquilo que eu estava fazendo. Lá dentro do Lá conselho. dentro do conselho. Entendeu? Então, assim, é de um tamanho, inclusive falando que ele fazia parte do conselho, o próprio médico fazia parte do conselho, onde já havia denúncia ali dentro do conselho, só não era pública. E a minha, a partir dali, ia passar a ser pública. Porque eu fui acompanhada, inclusive, de pessoas da imprensa. Então, quer dizer, Você teve que se encarar eu isso não também. fosse esse homem, continuaria. Para você ter uma ideia, Hélio, nós temos vítimas. Nós temos uma vítima que ela tem 66 anos. 66 anos. Esse médico tinha 28 anos quando ele Foi estuprou abusado. ela a primeira vez. Olha, ele abusou de mulheres ao longo da sua vida. Então, se eu não fosse a público, ele continuaria posando do grande feitor e do O grande queridinho da mídia. do médico que todo mundo acreditava. Então, eu poderia muito bem ter cruzado os meus braços e feito, fiz, sofri muito por isso, por essa decisão que eu tomei. Faria tudo outra vez. Faria tudo outra vez. Eu não me considero herói por isso, eu não tenho. O que eu quis e quero fazer é fazer dessa experiência negativa na qual eu passei, na qual eu vivi, para que outras mulheres não passem por isso. Essas outras vítimas que se aproximaram naquele momento que você tanto precisou, que você apelou, existe hoje uma relação sua com elas Sim, ainda? nós temos uma associação onde são acolhidas não só vítimas dele, né, como vítimas de assédio de outros médicos. Olha, que inclusive. sensacional. A gente recebe denúncias do Brasil todo. Quer dizer, vocês estão ajudando outras mulheres? A gente faz o encaminhamento, a gente acolhe, porque eu acho que um dos fatores primordial nessas horas é o acolhimento, elas se sentirem acolhidas, elas se sentirem amparadas, encorajadas, né, a ir denunciar, mesmo que não queira, muitas que não queira vir a público, mas que denuncie, mas que faça, que não deixe impune, que isso não vai resolver o problema, mas vai aliviar, eu não tenho dúvida. Ive, o Jornal em Destaque, ele procurou no Fórum da Comarca de Miguel Pereira algumas informações, e a juíza, a doutora Catilene de Figueiredo, nos passou informações. Ela julgou, no ano passado, em 2017, aproximadamente 100 casos de agressões de homens às suas colegas, companheiras, esposas, etc. 100 casos. Grande parte desses foram enquadrados na Lei Maria da Penha. Né? Então você vê, e a gente sabe que esse número que chega até a justiça é muito inferior à realidade. Né? Então esse trabalho que você tem realizado, isso pode ajudar e até a encorajar muitas mulheres, né? Porque isso precisa mudar. Essa cultura precisa. Eu não tenho nenhuma preocupação em dizer que esse número aqui em Miguel Pereira é insignificante. Não tenho nenhuma preocupação em dizer isso, porque eu tenho conhecimento. Os dados são bem outros. Os dados são outros. Hoje, isso dados oficiais. Nós sabemos que a realidade é outra. Nós já somos o 5º país mais violento do mundo contra as nossas mulheres, contra nós mulheres. De todos os tipos de violência. Né? Violência sexual, a psicológica, o assédio moral, enfim, todo tipo de violência. A cada 2 horas morre uma mulher. A cada 2 horas no Brasil. A cada 2 horas morre uma mulher. Vítima de violência. Vítima do marido, do ex-marido, do namorado, do ex-namorado. Isso é um número muito alto e alarmante. De alguém que ela teve algum tipo de relação afetiva. Então, eu acho o seguinte, que os homens também deveriam se posicionar diante disso. Tá? Deles criarem, eu tenho certeza que muitos não fazem parte dessa estatística, mas que também eles se manifestassem de alguma maneira, fazendo valer, que eu custo acreditar
que isso é cultural. Eu custo acreditar que isso é cultural. Sabe? Isso é desvio mesmo. É desvio de conduta. Entendeu? Isso colocar na conta da cultura é muito cômodo, né? É muito simplista até, diante de dados como não, esse. isso é cultural. E outra, as próprias autoridades. A lei, eu não discuto. A lei é maravilhosa. Hoje, se você entrar na internet, buscar quais são as medidas protetivas contra nós, mulheres brasileiras, quem vê vai achar que nós vivemos num paraíso. Só que na realidade não é assim. Nós sabemos que a lei não é aplicada. Nós sabemos que as nossas autoridades não estão preparadas para lidar isso. Se você vai numa delegacia de mulher e fala, eu fui estuprada na rua, o delegado, a própria delegada vai virar e vai perguntar, você tinha bebido? Você estava de roupa curta? Você estava de madrugada na rua? Que é um grande absurdo, delegacia da mulher, né? Isso não te dá direito ao homem fazer nada. Entendeu? Então, quer dizer, nós temos que... o problema não é cultural, o problema é educação mesmo. Educar os nossos filhos, os nossos meninos, para que mulher não é um objeto. Entendeu? Para que eles possam fazer o que bem entendem. E a mulher também não aceitar, porque tem coisas que a mulher, achando que porque é homem, pode fazer aquilo com ela. Não pode. Então a mulher tem que fazer valer os seus direitos. E eu digo, eu faço um apelo aqui, às mulheres que sofrem qualquer tipo de violência, não se cale, denuncie. Vamos criar um mundo melhor para as nossas meninas, para os nossos meninos, para os nossos filhos, para os nossos netos. Sabe? Venha público. Não venha público, me procure. Procure o jornal. Podemos deixar os seus dados aí para as pessoas que tiverem interesse em conversar com você, com a sua associação? Pode, me procure. Não quer aparecer? Eu apareço por você. Aliás, você tem recebido convites até para palestrar no exterior, né? Quais países você já teve falando, defendendo essa Já fui para o Equador, a Colômbia, para você ter uma ideia. A Colômbia é um país onde tem os direitos 2, 3 vezes mais violados do que o Brasil, os direitos humanos. E eles são indignados com os números brasileiros, e são indignados com essa história monstruosa desse médico, e que ele está em casa. Um homem que foi condenado a 200 anos de prisão, não ficou 3 anos no cárcere e está em casa. Então isso causa indignação internacional. Indignação internacional, e para a cultura, entre aspas, brasileira, fortalece. Isso que chama de cultura. A impunidade que está sendo mostrada só tende a piorar esses números. Então vamos criar algum mecanismo, sabe, que a minha voz seja, que eu consiga 5, 10, 20, o que eu conseguir, que elas não se calem, eu vou estar satisfeita. Esse é o meu principal objetivo, criar um mecanismo que mulheres não passem mais por isso, que mulheres não sofram pelo que eu sofri. E você tem trabalhado muito para isso, não é? Eu tenho trabalhado. Viajo, vou, escuto, sabe? Escutar mulheres com inúmeros problemas emocionais, psicológicos, de acordo com a violência sofrida. É mulher da periferia, é a mulher da alta sociedade, é a mulher que estragou o relacionamento familiar, que foi abandonada pelo marido, é a mulher que se mutilou, sabe? É a mulher que nunca mais quis ter um relacionamento afetivo com um homem em virtude do problema gerado. Mulheres que foram infectadas, entendeu? Além do abuso, ainda foram infectadas com bactérias, que tiveram que tirar úteros. Enfim, é tão monstruosa a situação, não só física como emocional, por quem passa por isso, que assim, quando você começa a se envolver, isso vai te dando uma força. Hoje eu poderia estar de braços cruzados na minha casa curtindo os meus filhos, mas não, eu estou aqui falando para você, falando para quem está me ouvindo, vamos diminuir esses índices, vamos denunciar, não fique calada, venha a público, sabe, não tenha medo,
Vamos criar um mecanismo onde nem você, nem outras mulheres, vamos nos unir. Nós mulheres somos a maioria. São fortes e podem reverter. Vamos reverter, vamos fazer com que as leis e as autoridades levem esse caso a sério. Sejam aplicadas, sobretudo, porque elas são boas. Sejam aplicadas, as leis estão aí, são boas. Precisam ser efetivamente aplicadas. E eu estou disposto a passar até uma vergonha via rede social, aqui na nossa entrevista, mas eu não poderia deixar de fazer um convite a você, em função de tudo que você causou com essa entrevista que você nos concedeu através do nosso jornal impresso, né, e sobretudo, sabendo do trabalho que você faz de apoio a essas mulheres que viveram ou estão vivendo essa experiência ou alguma coisa parecida com o que você passou. Nós gostaríamos que você escrevesse para o nosso público, né, aqui da nossa região, como uma colunista do jornal Em Destaque. Você pode falar não, que eu estou disposto a passar essa vergonha, mas eu não poderia deixar de fazer esse convite a você. Não, eu agradeço, Hélio, e aceito sim o seu convite. Coisa boa. E vou realmente... É essa a minha missão, entre aspas, e o meu dever, uma vez vindo em cadeia nacional, vindo através do seu jornal, vindo por qualquer meio de comunicação, fazer esse apelo. Eu acho que é o contrário, eu é que te agradeço e vou realmente, na medida do possível, atender a sua expectativa e a expectativa da maioria das mulheres e dos seus leitores, dos seus espectadores, para que eu possa, na medida do possível, fazer um trabalho, mas eu quero a ajuda delas, eu quero a contribuição delas. É uma troca, né? É uma troca, eu quero que elas podem procurar, ou procure diretamente a mim, ou procure a direção do jornal, você vai estar passando os meus dados, eu não vivo disso, eu tenho os meus negócios, eu tenho filho pequeno, eu tenho tudo, mas tempo, eu sempre digo que tempo na vida das pessoas é prioridade, entendeu? E eu tenho isso como prioridade, missão na minha vida, entendeu? Eu acho que nada na nossa vida é por acaso, e isso não aconteceu por acaso para mim, e eu tenho com certeza, o fato de eu ter denunciado e ter evitado que muitas mulheres passassem pelo que eu passei, isso já me conforta muito, e eu tenho certeza que eu posso fazer mais. Eu só preciso que outras mulheres que não têm a mesma disposição que eu tenho, mas que uma parte disso eu já vou estar satisfeita. Ivani, certamente nós precisaríamos de muitos 20 minutos em destaque para falar, né, e tentar mostrar a importância que a mulher tem nesse trabalho de reverter todo esse quadro. Mas nós já estamos chegando no finalzinho, eu quero aqui já deixar um agradecimento por você ter aceitado o nosso convite, né? Então, a leitora em especial, né, mas é claro que esse assunto não é só um assunto de mulher, né, afinal de contas, né, o principal é exatamente o homem. Então nós já queremos anunciar que no próximo número do Jornal em Destaque já terá ali uma coluna da Ivani Vieira. Eu gostaria então de permitir que você faça as suas considerações finais do nosso programa. Obrigada, Hélio. Eu voltarei sempre que for necessário, sempre que você precisar. Vamos estar estruturando, queremos que as mulheres aqui de Miguel Pereira, da região, enfim, onde tiver o alcance, a sua audiência, que se sinta acolhida, que se sinta amparada, que se sinta, de alguma maneira, sabendo que nós estamos aqui deixando uma porta aberta e um coração aberto para que elas, para que nada que aconteça com elas fique ou permaneça impune. Bom, conversamos com Ivani Vieira, empresária, uma das mulheres mais corajosas que nós tivemos o prazer de conhecer e, sobretudo, entrevistar. Muito obrigado por ter cedido o seu espaço e ter contado a sua história aqui no 20 Minutos em Destaque. Forte abraço.